Fala galera, e aí, beleza com vocês? Estava aqui aproveitando a piscina nesse sabadão e como sempre, né, minha cabeça não para e aí veio alguns insights. Eu ontem estava enviando um framework de implementação rápida de aportes no Bitcoin para ele identificar as melhores regiões para você poder, né, acumular e crescer o seu patrimônio aí com muito mais segurança e também de forma exponencial, que é como eu faço aqui com os meus investimentos. E aí queria compartilhar com vocês aqui também do meu canal no YouTube. Basicamente, eles são regiões que eu identifico como as melhores regiões de suporte do preço do Bitcoin, tanto em ciclo de alta, como também quando vier um bear market, a transição do bear market para o bull market, para você poder aí crescer, acelerar o crescimento, a multiplicação do seu patrimônio. Que regiões são essas? Vou tentar lembrar aqui de cabeça, tá? Porque tá nesse documento, eu não estou vendo aquele nesse momento, mas eu sei que quando a gente estuda muito um ativo, e aqui vem um primeiro insight para vocês, quando você criar uma carteira de investimentos, invista naquilo que você conhece de fato, naquilo que você está estudando a todo momento, não seguindo dicas, mas aquilo que você estudou os fundamentos, identificou, analisou, seja, sei lá, de forma gráfica, análise de sentimento, fundamentalista, não importa, on-chain, se for no caso do Bitcoin, mas estude profundamente, para você se sentir tranquilo no que você está fazendo quando você se expor àquele ativo ou àquela classe de ativo. Você vai se sentir muito mais seguro se fizer isso que eu estou falando. Mas vamos lá. Quais são essas melhores regiões que eu chamo? Eu dividi em 3 fases, né? Porque temos a fase do ciclo de alta, que é a que a gente está nesse momento ainda. Inclusive, dá para realizar aportes ainda lucrativos e rentáveis nesse ciclo de alta, por mais que o Bitcoin esteja muito esticado, esteja em cenário de topo. Mas qual é a primeira região que eu gostaria de falar para vocês? É justamente analisando de forma on-chain, que é a do Short Term Holder Realized Price. O que é isso? É o preço realizado dos holders de curto prazo, custo médio de aquisição desses investidores de curto prazo, que nesse momento está, quando eu li ontem, né, esse documento eu fiz ontem, 19 de setembro, hoje é 20 de setembro, e estava em 111.100 e alguns poucos aí dólares, tá? Que é o Short Term Holder Realized Price. É o primeiro ponto de suporte do Bitcoin. Então, o que é que eu pego ali? Uma região, nunca uma linha apenas. Entre 109 mil e 112 mil seria um excelente momento para você poder realizar o seu aporte no Bitcoin. Foi o que eu fiz quando eu estava lá em 107.500. Foi dia 30 de agosto, se eu não me engano, eu passei para o pessoal da minha comunidade no WhatsApp, para os alunos do Aporte Lucrativo 360, meu treinamento completo. E aí, justamente tocou naquele suporte imediato que tinha confluência também com a zona de suporte do mercado de alta, que é o Bull Market Support Band, que era 107.500 dólares também. E nesse caso, logo depois que atingiu esse suporte, que foi o que aconteceu com o preço, voltou a subir, chegando nos 118 mil quase. Não quer dizer que vai subir direto, né? Agora está uma região de resistência. Nesse momento eu aumento a minha proteção no Bitcoin, porque eu imagino talvez venha lá corrigir mais ainda, quem sabe, antes de ter esse movimento explosivo nesse final do ciclo de alta. Pode ser que vá buscar agora o que eu digo agora, que eu chamo, né, de segunda região de suporte desse ciclo de alta, que seria entre 103 mil e 106 mil dólares. Já anota aí, tá? Essas regiões. Que região é essa? A média móvel de 200 dias. Então, se atingir essa média móvel de 200 dias, que pelo menos quando eu estava olhando, estava em 105 mil, se eu não me engano, e confluindo ainda com a POC, que a gente chama que é ponto de controle do Volume Profile, é uma ferramenta gráfica, um estudo gráfico que a gente faz ali no ativo, nesse caso que eu faço no Bitcoin, é um excelente momento também para você aportar nesse ciclo de alta. Só que o terceiro melhor momento, que aí eu digo, não é terceiro melhor momento na verdade, o terceiro ponto de suporte mais abaixo e o melhor suporte, a melhor região de aporte lucrativo e rentável desse ciclo de alta é em cima da média móvel de 50 semanas. Anota aí, média móvel de 50 semanas. A primeira era no STHRP que eu chamo, que é custo médio de aquisição dos investidores de curto prazo, que estava coincidindo com a média móvel de 21 semanas, é outra média móvel muito importante, e essa agora é o suporte majoritário. Média móvel de 50 semanas está atualmente em 97 mil dólares. Então, entre 95 mil e 98 mil é o melhor momento para você aportar, caso venha atingir esse preço. Não sei se vai acontecer, né? A gente não pode achar que vai acontecer. Se acontecer, você vai lá e realizar um aporte muito pesado no Bitcoin, se fizer sentido para você ter esse ativo em carteira, logicamente, respeitando sua gestão de risco, tá? Por que eu digo isso? Porque foi justamente onde o preço do Bitcoin se segurou durante esse ciclo de alta. Ele não chegava a romper e fechar abaixo da média móvel de 50 semanas, isso desde o final de 2022, quando começou esse ciclo de alta do Bitcoin agora. Então, se chegar nessa região, já faz um excelente aporte. Pronto, essas são as 3 principais regiões desse ciclo de alta se chegar. Agora, uma vez que o Bitcoin começa a corrigir bastante, talvez entremos em um novo bear market. Não sabemos se vai acontecer, quando vai acontecer, mas você tem que saber o que fazer nesses momentos. Se vier a acontecer de o Bitcoin entrar no bear market, então qual é uma outra região boa da gente fazer o aporte? Primeiramente vai ser lá nos 86
89 a 93, eu acho que é isso, tá? Não tô, como te falei, é tudo na minha cabeça aqui do que eu lembro que eu fiz o material ontem, né? Quando a gente estuda muito ativo, a gente consegue ter uma memória muito boa para isso. Então, 89 a 93, porque ali está de 80 a 84% com desconto em relação ao Short Term Holder Realized Price, ou seja, é como se você tivesse aplicando um desconto de 20% a 15% em cima do preço médio de aquisição dos investidores de curto prazo, que está atualmente em 111 mil, como eu falei. Quando você multiplica 0,8 a 0,4 vezes 111 mil, cento e tantos, vai dar justamente 89 a 93 mil. Então essa aí seria a quarta melhor região de aporte, só que aí já é um cenário mais perigoso, pode ser que corrija muito mais além disso, mas eu já vou aportando nesses momentos. Uma outra região de suporte muito importante do preço agora, é a nossa quinta região de aporte lucrativo no Bitcoin, seria entre 80 mil, se eu não me engano também, tá? Entre 80 mil e 84 mil. Lembrando que esse documento ele já está pronto, eu vou disponibilizar para vocês que estão assistindo esse vídeo, tá por um tempo limitado, você dá uma olhada lá e vai ver os valores exatos. Aqui é mais ou menos o que eu estou lembrando, entre 80 e 84 mil, que corresponde a 0,8 a 0,84, se eu não me engano, do múltiplo de Maia. O múltiplo de Maia basicamente é a média móvel de 200 dias do preço. Então o preço do Bitcoin, a média móvel de 200 dias, eu não estou lembrado exatamente onde está agora, acho que é 105 mil, quando você pega e multiplica 0,8 por 105 mil, é como se o preço estivesse com um desconto de 20% em cima da média móvel de 200 dias. Caiu abaixo da média móvel de 200 dias, 20% abaixo disso, seria essa região de suporte do preço, entre 80 e 84. Qual é agora a nossa sexta região de aporte lucrativo? Região de suporte muito intensa ali do Bitcoin, que pode ser que toque e já volte a subir. Seria nos 70 a 73 mil ou 71 a 74 mil, que é uma região que foi um topo local em 2024, lá em março de 2024 atingiu esse patamar de preço, e aí de lá até agosto, né, do ano passado, foram 6 meses, o Bitcoin ficou lateralizando dentro de um canal de baixa, e muita gente vai lembrar disso, né? Teve o episódio lá do Carry Trade também, lá no Japão, na bolsa japonesa, que acabou corrigindo até os 49 mil, ou seja, uma queda de 30% nesse período. Muita gente achou que já tinha encerrado o ciclo de alta, mas não aconteceu isso. Então, entre 170 e 73 mil dólares também é uma região excelente de aporte lucrativo no Bitcoin, porque ali era um topo local anterior. Então tem muita também liquidez para você pegar ali embaixo, que pode ser que o preço pegue e volte a subir. Então falamos já de 6 regiões de aportes, tá? Em duas fases. Fase do ciclo de alta, 3 regiões. Fase de um possível bear market, 3 regiões. Que aí sim eu consideraria já um bear market realmente. E agora, as nossas duas últimas regiões de aportes lucrativos no Bitcoin, que são as mais importantes, que eu diria. As regiões que você realmente tem, que não pode vacilar. Tome decisão se fizer sentido para você ter esse ativo em carteira, porque é nesse momento que você vai ter uma virada de chave aí no seu patrimônio, no crescimento do seu patrimônio. Você vai acelerar muito o crescimento dele, porque são as regiões de Realized Price. O que é isso? Análise on-chain falando aqui, né? Preço realizado do Bitcoin. Ali é o custo médio dos investidores, no geral, que tem Bitcoin em carteira. Então, hoje está em 53 mil dólares. Então, como sempre, eu pego uma região. Se ficar entre 47, 48 mil e 55 mil dólares, muita gente acha que talvez nem chegue mais nesse valor. Eu sou talvez uma dessas pessoas que acha que talvez nem chegue mais, porque a adoção do Bitcoin vem aumentando bastante, com os institucionais entrando em jogo agora, países também. Mas, caso venha a chegar, a gente tem que sempre pensar no pior cenário possível. Caso venha a chegar, cara, não hesita em aportar no Bitcoin se fizer sentido para você. Eu vou encher a mão, como eu fiz isso lá no último bear market, na transição entre o bear e o bull market atual. Quando chegou lá entre 15 ou foi 16 mil e 20 mil dólares. Nesse momento eu aportei muito, nos 17, nos 18, nos 19. Muita gente achou que ia chegar nos 12 e não aportava. Nunca pense isso. Vá aportando já, faz um DCA de compra ali nessas regiões e intensifica à medida que vai caindo. Se chegar nos 53 mil, isso eu tô falando levando em consideração o dia de hoje. Daqui para 3 meses para frente, isso vai mudar um pouquinho, né? Porque ou o preço subindo ou o preço caindo, essas regiões vão tendo uma oscilação. Só saiba disso, beleza? Mas entre 47, 53 e 55, perdão, vai ser também uma ótima região de aporte lucrativo, rentável, estratégico, inteligente, como sempre falo para os meus alunos no Bitcoin. E a nossa oitava e melhor região de todas de aporte no Bitcoin, caso venha atingir, essa é mais difícil ainda, diria eu, é na região do Long Term Holder Realized Price. O que é isso? É o preço médio de aquisição dos investidores de longo prazo, que atualmente, quando eu vi ontem, estava em 36 mil dólares. Então, se chegar entre 33 a 39 mil dólares, tá? Que aí eu estou considerando geralmente um desconto de 15%, né, em cima desses Realized Price, tanto agora quanto que eu falei anteriormente, e
ficando também um pouquinho acima ali, né, uns 5% acima, vai dar essa região que eu tô falando, que é entre 33 e 39 mil dólares. Se chegar, aí é que você realmente, é quando o pessoal fala, né, vou vender minha casa, vender meu carro, não faz isso, pelo amor de Deus, mas tem gente que fala que vai vender tudo que puder para colocar em Bitcoin, não faz isso, mas você tem que saber o seguinte, você tendo caixa, você, sei lá, conseguindo guardar uma parcela boa da sua renda naquele momento, realiza o aporte mais intenso que você puder naquela região, porque isso vai fazer uma mudança significativa no seu patrimônio. Foi o que aconteceu comigo quando eu aportei bastante lá em 2021, 2022, que eu acabei de falar, quando eu aproveitei o último bear market. É naquela região que a gente está tendo a capitulação cíclica, que a gente chama. É o medo extremo do mercado. Todas essas regiões que eu falei, 8 regiões ao todo aqui para vocês nesse vídeo, são normalmente regiões de medo extremo. Muito pessimismo, todo mundo acha que o Bitcoin agora é bolha, Bitcoin vai a zero, né? Que nem acontece às vezes também nas bolsas americanas, até o pessoal achando que ia corrigir 40%, 50%, só corrigiu 20%, depois voltou a subir com tudo. Então, nessas regiões de suportes do preço é onde a gente aumenta os nossos aportes. Não é em topo, como está nesse momento agora. Agora está em um topo, tá? O topo local, vamos dizer assim, né? Eu imagino que o Bitcoin vai ainda romper o seu topo anterior de 124 mil dólares nesse ciclo de alta. Inclusive, estamos em um momento crucial, porque estamos em setembro. Setembro normalmente é um mês negativo. Mesmo que venha corrigir, atingir talvez aquele suporte que eu falei, que é a nossa terceira melhor região, na média móvel de 50 semanas, e é a melhor região do ciclo de alta, no caso. Mesmo que venha atingir aquele patamar, eu imagino que ainda vai subir. Não sei se vai chegar nos 140, 150, 170 mil dólares. Tem gente que acha que vai chegar nos 200 mil nesse ciclo de alta ainda, não sei, a gente não tem como prever, mas você tem que agir, não deixe de agir. Chegando nessas regiões, eu falei aqui para vocês nesse vídeo, 8 regiões de aportes que eu considero ser aportes lucrativos e que eu já mandei para os meus clientes de consultoria, mandei para os nossos alunos do meu método completo Aportes Lucrativos 360 e que eu vou ainda estou desenvolvendo outros frameworks de implementação rápida, a pessoa vai lá e já sabe os melhores momentos de aportar em cada classe ativa. Aqui eu só falei de uma, que é o Bitcoin, porque eu desenvolvi esse framework ontem. Inclusive, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, entendeu legal quais são os melhores momentos de você aportar, sabe que ali você vai conseguir ter resultados transformadores alocando nesse ativo e nessas regiões, né, aportando nessas regiões. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um PDF para você poder acessar esse framework. Lá dentro também tem a minha planilha de rebalanceamento de carteira, versão 2.0 já, para você poder fazer os aportes regulares mês a mês, de acordo com a sua alocação estratégica de ativos, que é a melhor estratégia que existe. Pessoal, meu celular acabou aqui descarregando, estou utilizando a minha esposa que está me gravando nesse momento. E continuando para a gente finalizar esse vídeo, tem também lá a planilha de rebalanceamento de carteira para você poder aí fazer os aportes mês a mês, de acordo com a sua alocação estratégica de ativos, que é uma estratégia já de aportes que vai te trazer resultados muito bons no longo prazo, tá? Inclusive eu utilizo também essa estratégia juntamente com a estratégia de aportes lucrativos, você aproveitando também os ciclos do mercado, ciclos do Bitcoin, você vai conseguir aí aproveitar o melhor dos mundos de todas as estratégias que tem. No meu caso, a minha estratégia Aportes Lucrativos 360, ela é baseada em 5 pilares principais. Então clica no link, baixa lá esse PDF, dá uma olhada, tem 5 páginas apenas. A primeira página é esse framework do Bitcoin que eu falei, e a segunda é a da planilha de rebalanceamento de carteira, a terceira é o link para você aproveitar, um link de convite para você, quem sabe conhecer o nosso método, AL360, é o meu método completo, minha estratégia toda de investimentos está lá. É o que me trouxe aí um patrimônio sólido para poder estar aí tranquilo hoje em dia, né, com a minha vida financeira, graças a Deus, para mim, para os meus familiares, e curtindo um sabadão ou um dia de semana também na piscina, relaxando. E é isso que eu espero que vocês, talvez agora vai dar para ouvir uma zoada, inclusive estou sem meu microfone, mas aqui é assim, eu só fiz o corte mesmo, foi quando eu descarregou. Quero que esse vídeo chegue mais rápido para vocês, para aproveitar esses momentos no Bitcoin e outras classes de ativo, tá bom? Então, se você gostou, lembra, clica aqui. Eu coloquei bônus adicionais no dia de hoje, inclusive, e um desses bônus é a minha carteira, que eu chamo de carteira antifrágil 360, a AL360, que é uma carteira que eu desenvolvi para mim, para os meus investimentos pessoais, e a cada 3 meses eu vou atualizar essa minha carteira de investimentos. Então você também vai ter como acompanhar como é que eu invisto meu dinheiro, quais são os ativos que eu tenho lá e também as classes de ativos e os percentuais distribuídos em cada classe de ativo, de acordo com o meu perfil, objetivos, tolerância ao risco, que você aprende tudo isso lá no nosso treinamento AL360. Então, clica para você conhecer mais a respeito, tem outros bônus lá, você vai olhar na nossa página, é isso, né? Que eu queria passar para vocês nesse sabadão. Vou agora aproveitar a cervejinha, né? Não pode faltar aqui no sábado, principalmente. E espero que vocês aí tenham resultados fantásticos nos investimentos. E se fizer sentido para você o Bitcoin, aproveita tudo isso que eu passei nesse vídeo aqui para vocês, que eu garanto.
você depois vai me agradecer. Beleza? Estamos juntos, um abraço, dá um like nesse vídeo se você curtiu para o YouTube, saber que foi um conteúdo de valor, entregar para as mais pessoas esse conteúdo. Se inscreve no meu canal, que eu vou trazer muito mais conteúdos para vocês de investimentos e finanças. Valeu, um abraço, tamo junto e é nóis!